hoje a nossa live é sobre varizes e gravidez. Então, nós estamos aqui numa live do CEMUC, que é o Centro de Apoio às Mulheres e ao Casal Grávido, com patrocínio da Unimed Curitiba e da Granado. Estamos aqui com a doutora Ana Carolina Botti Oliveira, cirurgiã vascular. Então, vamos dar início aqui. Ana, a gente sabe, né? Nós sabemos que a gravidez, né? Ela vem com algumas mudanças, algumas alterações. E dentro dessas alterações, uma grande alteração é na parte vascular. Me conta um pouquinho como acontecem essas alterações na gestante. Então, assim, quando a gente fala de gestação, a gente tem duas importantes alterações que acontecem na gestante. Uma grande alteração é na parte hormonal, né? Então, acontece muita progesterona. O hormônio da progesterona, ele é o hormônio do aumento. Então, para aumentar o útero, vai aumentar a barriga da mulher, vai aumentar músculo, vai aumentar a elasticidade das coisas. Então, até a parte dos rins aumenta. E as varizes também vão aumentar. Então, vai dilatar os vasos que você já tem normalmente. A gente precisa, por exemplo, dilatar os vasos da mama para poder amamentar. Então, é muito comum as pacientes que estão gestando ou que ainda estão amamentando ter lá o seio bem túrgido, bem aumentado, né? Então, aumenta o útero, aumenta o seio, aumenta tudo. E quem faz isso é a progesterona, é o hormônio da gestação, que faz esse aumento de tudo. E aí, consequentemente, os vasos que a gente tem, se você já tem alguma varizes, que é um vaso dilatado, ele vai dilatar mais também. Isso também pode acontecer. A outra e vai ter um impacto no sistema circulatório, vamos dizer assim, né? Já que nós estamos falando das varizes. E também, quando a gente fala da gestação, uma outra coisa que acontece na circulação é um aumento do volume sanguíneo. Por quê? Eu preciso gerar uma outra vida, eu preciso aumentar o volume de sangue. Então, esse volume aumentado de sangue vai circular onde? Dentro das nossas veias. Dilata intestino, dilata o ureter, que é o caninho do rim, que leva o xixi para a bexiga. Dilata a bexiga, por isso que a gente perde xixi. Dilata toda a parte da musculatura, cartilagem da pelve, que precisa acomodar esse útero novo. Então, tem até mãe que fala, né? Que eu passei o número, eu tô calçando um número a mais. Por quê? Porque dilata os tendões mesmo, eles alongam para poder receber esse corpo. Isso é comum acontecer. Então é normal o sapatinho da mamãe passar de 35 para 36, é normal. Pode acontecer, mas acontecer. vai voltar para o 35. Algumas sim, outras não, né? Outras mães ficam com o pezinho um pouquinho aumentado. É. Então não invista muito em sapato. Não. Não é hora de investir em sapato. E nem em salto, né, Ana? Já que você está falando de sapato, gestação e salto. Então, já tem uma alteração fisiológica na estrutura do caminhar, né, da gestante, né? Então, em relação às varizes, o salto recomendado, ele é até 5 centímetros. Então, a gente deixa que as pessoas usem salto até 5 centímetros. Por quê? Porque isso vai fazer com que a tua panturrilha funcione. A panturrilha funcionando vai fazer bem para as tuas varizes e vai ajudar no teu retorno venoso na circulação. Então, quanto a isso, não tem problema. Saltos muito altos, você perde essa mobilidade da panturrilha e isso é muito ruim para o sistema venoso, principalmente para o retorno venoso. E aí as varizes acabam sofrendo mais. E Ana, tem que ser aquele Anabela, aquele saltinho assim de vovó? Não necessariamente. Não, pode ser qualquer salto, até 5 centímetros seria o ideal. Mas que cuidem também para não escorregar, né? Que tenha uma boa sola, né? Que tenha uma boa firmeza. Então, vamos lá. O que são varizes?
Varizes é todo vaso dilatado e, por consequência, ele vai ficar tortuoso e vai ficar insuficiente. O que é insuficiente? Ele vai ficar com uma lentificação do fluxo dentro do vaso. Na maioria das vezes, essas varizes elas estão relacionadas a um problema na válvula. Por quê? Pensa que é um cano. A gente tem um cano, né? Nesse cano, a gente tem algumas válvulas que ajudam esse sangue a subir. Quando esse vaso dilata, essas válvulas não conseguem, elas se afastam e elas não conseguem jogar o sangue para cima. E aí a veia vai ficando cada vez mais dilatada, né? Cada vez mais tortuosa, cada vez mais cheia de sangue, com cada vez mais dificuldade de jogar esse sangue para cima. Então, o nosso vaso ele tem que ser retinho, fininho, com a válvula bem fechadinha, jogando sangue para cima. Ok. E Ana, como é que elas se formam? Como é que essas varizes se formam? Infelizmente, as varizes, elas têm uma tendência genética, né? Se a gente coloca lá, o teu pai tem varizes, tua mãe tem varizes também, você vai ter 80% de chance de ter varizes. Então, é um número bem alto, né? Se você tem alguns fatores também que contribuem para as varizes, um deles é a gestação. A gestação ela acaba complicando um pouco mais as varizes, a gente vai explicar mais para frente por que também. E outros fatores podem estar relacionados com as varizes, mas o principal é a relação genética. E a formação das varizes é justamente essa: é um aumento de volume dentro do vaso, que vai fazer com que essas válvulas fiquem afastadas e elas não conseguem mais fazer o papel delas, que é trazer sangue do pé para a cabeça, né? A gente tem o coração sai as artérias que levam o sangue lá para as pernas e para os braços, e aí nós temos o sistema venoso, que faz o retorno desse sangue. Eu vou falar bastante desse retorno de sangue quando a gente fala das grávidas, para dar as dicas no final também. Então, esse retorno de sangue vai estar prejudicado, porque essa válvula não vai estar conseguindo trabalhar direito. E aí começam a se formar as varizes. E é muito bom a mamãe saber que veia não é a mesma coisa que artéria. Né? Então, Não, nós não é estamos aqui falando de veia, varizes, é veia. Não isso. tem nada a ver com artéria. Toda grávida vai ter varizes? Não, não necessariamente. Com essa alteração toda hormonal, com esse fluxo que vai estar. O fluxo de sangue dobra na gestação? Não tem um número correto, tá? O que a Mas gente aumenta muito. aumenta muito. Eles falam em 3 vezes mais Isso. o volume de sangue, né? Aí ela fica pensando assim: vem todo esse hormônio, esse fluxo de sangue aumentado, o retorno, né, do pé de baixo para cima. Quem não tem varizes, ela fica pensando: será que eu vou ter? Ou quem tem fica pensando: será que eu vou piorar? Então a grávida, né, fica com essa dúvida. Conta para nós: toda grávida vai ter varizes? Não, não é toda grávida que vai ter varizes, igual eu falei. As alterações hormonais, tanto da progesterona quanto do aumento de volume de sangue, pode propiciar ter, principalmente para quem já tem uma tendência genética. Mas outros fatores podem contribuir para a formação de varizes, né? Então, o sedentarismo, você não fazer atividade física, o cigarro, não é o caso, que eu acredito que nenhuma das gestantes nossas vão fumar. Isso. Bebida alcoólica, que também é pior para as varizes. Obesidade é muito ruim para as varizes. Alterações hormonais. Todos esses elementos são formadores, são fatores que podem predispor ao aparecimento de varizes. Mas tem paciente que faz tudo isso e que não tem varizes. Por quê? Porque não tem a tendência genética, não tem a tendência, a carga genética, né? A herança que é herdada do pai e da mãe para você ter as varizes. Agora, o que a gente vê muito na gestação é uma piora das varizes, né? Então, com certeza,
na maioria das vezes, a gente vê uma piora. Às vezes, essa piora fica nessas mães que têm varizes e às vezes não, às vezes ela regride. Por que que ela regride? Porque a mãe volta ao peso normal, porque a mãe parou de produzir a progesterona, então parou de dilatar os vasos, né? A mãe voltou a fazer uma atividade física e aí isso acaba dando uma melhorada. Mas às vezes não volta a ser aquela perninha que você tinha antes da gestação. O que a gente vê são no consultório, né? As mãezinhas que vêm falando, depois da minha gestação, as minhas varizes pioraram. A minha mãe tem, a minha tia tem, então, e o meu pai tem, as minhas varizes pioraram. E é o que a gente mais escuta na gestação. Um outro fator muito importante dessa piora das varizes é uma veia que a gente chama veia cava. Quem que é essa veia? Gestante escuta bastante falar dessa veia, né? Isso. É uma veia que fica na barriga, tá? Ela drena todo o sangue da perna. Então, o que que acontece? A gente vai ter um útero dilatado, um corpinho sentado em cima dessa veia. Se a gente imaginar que esses vasos, essas veias, são como se fossem rodovias, né? Então, você vai imaginar, poxa, cheguei aqui na rodovia principal, que é a cava. É a última veia para chegar no coração. E você tem o quê? Um corpinho, uma bola sentada em cima dessa via. O que que eu vou fazer? Vai ter pressão para baixo. Não vai ter como, vai ter pressão para baixo. E aí, aonde que essa veia fica? Ela fica do nosso lado direito do corpo, do lado direito aqui, né, do tórax. Por isso que a gente sempre fala para as mães, mãezinha, deita do lado esquerdo teu. Vai melhorar a oxigenação, vai aliviar os sintomas da perna e vai melhorar a oxigenação da placenta para o bebê também, né? Então, por isso que a gente fala tanto para as gestantes. No final da gestação, eu que passei por duas, como você já comentou, eu nem conseguia ficar do lado direito. Porque a pressão é tanta, você também não consegue nem respirar, né? Então, essa é só pro lado esquerdo que eu conseguia mais ou menos deitar, né? No final da gestação. A gente nem deita também, mas é só do ladinho esquerdo. Então, tem muita relação com as varizes, essa questão de se deitar para o lado esquerdo, porque a gente faz uma descompressão, a gente tira o útero de cima da cava e isso faz com que o sangue retorne mais fluido para o coração, retorne mais fácil para o coração. Como eu estava falando do sapato, é orientado que a mãe não use o sapato muito apertado, nem meia muito apertada. Isso? Na verdade, a gente tem um edema da grávida, isso é comum, e os estudos falam que até 80% das gestantes, no geral, em algum momento vão ter um edema, né? Então, Sim. A gente pode até falar das fases, assim, que acontecem. Quando a gente tem o primeiro trimestre da gestação, a gente tem um boom de hormônios, né? Então, são muitos hormônios que estão acontecendo ali e já começa a querer aumentar o volume de sangue. Mas isso quase não afeta as varizes. Não afeta as varizes, não afeta os sintomas que a gente tem na perna, não afeta essa parte de inchaço das pernas, tá? Quando a gente vai passando para o segundo trimestre da gestação, esse volume de sangue já está um pouquinho maior, já tem mais concentração de hormônio, a gente já começa a ter o feto um pouquinho em cima da nossa cava, que a gente já conversou bastante sobre ela. Então, o que a gente vê no segundo trimestre são gestantes que já têm varizes, elas começam a aumentar os sintomas relacionados a varizes, né? Que são sensação de peso, inchaço, cansaço na perna, né? Todas essas alterações, uma grávida que já tem varizes vai ter no segundo trimestre. Quando a gente vai chegando e pode começar a ter o inchaço, é no segundo trimestre que tem o inchaço na perna. Quando a gente tem o terceiro trimestre, daí, minha querida, tudo vai aparecer, né? Quem nunca nem teve varizes vai começar, às vezes, a se queixar do inchaço, os vasos vão ficar mais aparentes, não só na perna, quanto também na mama, que a gente falou lá no começo, né? Para poder segurar esse aporte da amamentação depois. As veias vão ficar dilatadas, vão ficar tortuosas.
é nesse momento que às vezes podem acontecer algumas alterações de complicações das varizes, que eu acho que a gente vai conversar mais para frente também. É nesse momento, no terceiro trimestre. Então, a grávida fica com o pé pãozinho. Isso. E eu sempre divido também num quarto período de sintoma relacionado às varizes, que é o principal, é o inchaço mesmo, é depois do parto. Quando a mãe, ela tá lá cheia de volume de sangue para conseguir, né, aportar esse bebê, ela acaba tendo uma cesárea ou um parto normal e do momento para o outro, o organismo que estava acostumado com aquele monte de líquido, ele tem que dar vazão a esse líquido, né? Então, o rim, ele não entende muito bem. Poxa, mas o que estava acontecendo? Eu estava com meu volume de sangue 3 vezes maior e agora não tenho mais esse volume de sangue, o que eu tenho que fazer? E aí acaba inchando. Então, é bem comum as mãezinhas que depois do parto ou da cesárea, na maioria das vezes 2 dias, ficam com a perna muito inchada, com o pé muito inchado, em decorrência disso, dessa nova adaptação do organismo a esse volume intenso que antes tinha e agora não tem mais. Então, o organismo demora uns dias ainda para adaptar. Algumas pacientes chegam falando assim, doutora, o anestesista colocou muito soro em mim, eu tô muito inchada, olha a minha perna. Não, mas não é isso. Eu fui uma gestante que fazia atividade física e aí ainda trabalhava com a hidroterapia para gestante. Então, era uma grávida dentro da piscina, trabalhando com outras grávidas. E eu trabalhei até o dia de ter o bebê. E realmente eu não tive, assim, edema aparente, assim. Eu me comportei bem. Aí, cheguei em casa com a neném. Um dia eu estava amamentando. Quando eu olhei para minha perna, então quando a doutora Ana fala, pode inchar um pouquinho a perna. Gente, eu tenho que contar para vocês. Meu tornozelo estava desse tamanho. Não é inchou um Comigo pouquinho. aconteceu a mesma coisa. Eu também não inchei na gestação. A minha experiência foi assim. Eu também, né? Usei muita meia. Também não segui o protocolo ali do peso, né? Que a minha obstetra pediu e tal. E quando a minha obstetra foi dar alta para mim, ela falou: você inchou na gestação? Daí ela falou: você não inchou, né? Eu falei: não inchei, tô usando meia e tal. Ela: olha, não se assuste, porque daqui 2 dias você vai inchar. Você Quando já eu fui foi, tomar Ariana. banho, a mesma coisa. Olhei meu tornozelo e falei: meu Deus, o que é isso? Meu pezinho ficou um pão e eu voltei de meia da cirurgia, né? Eu levei a minha meia, fui pro centro cirúrgico de meia e voltei de meia. E mesmo assim, a hora que eu tirei a meia, eu não conseguia ver meu tornozelo de tão inchado que tava. Por quanto tempo com esses cuidados com meia? Por mais do que uns 2 meses? O pós-parto? Depende. Depende muito do que você tem. Se você tem refluxo, se você só tem varizes, se você tem vasinhos, se você tem algum problema no teu sistema linfático, que também dá inchaço. Então, tudo depende. O que é legal é assim, se a gente já tem uma história familiar de varizes e a gente decidiu ou já engravidou, o legal é fazer uma consulta com o vascular, né? Por quê? Porque aí você vai saber se eu já vou ter mais alterações e dá tempo de você tentar prevenir essas alterações. Então, isso eu acho bem interessante, né? Essa questão assim, quando eu vou tratar minhas varizes? Antes ou depois da gestação? É uma dúvida, às vezes, que a gente escuta no consultório, né? O que eu costumo fazer? Não tem nada na literatura certa, 100% certa com relação a isso. Mas o que eu costumo fazer com as minhas pacientes, que costuma dar muito certo, é o seguinte. Paciente que tem muito sintoma de varizes, que já tem varizes, que tem refluxo, eu oriento a tratar antes da gestação. Por quê? Porque a tendência na gestação é isso piorar. Então, tem que tratar antes da gestação e na gestação também se cuidar, né? Para que isso também não aumente. As pacientes que não têm nada, que têm pouquíssimos sintomas, que querem operar só por uma questão mais estética, aí eu oriento a aguardar. Por quê? Porque senão você vai ficar quase que enxugando gelo, né? Eu brinco. Aquela paciente que tem vasinhos e varizes, aquelas varicoses, né? São os vasinhos mais roxos. E aí fala, doutora, mas eu quero tratar.
eu tô grávida e quero tratar, que também é uma outra questão que a gente pode conversar. Posso fazer ou não posso? Por quê? Por que que eu vou fazer? Eu vou fazer os vasinhos, só a parte estética, sendo que ela vai ter uma piora disso depois da gestação? Então, também não é recomendado, não vale a pena. Mas paciente que tem sintoma, que tem refluxo, tem que passar por uma avaliação pro vascular e resolver esse problema antes da gestação. É a minha opinião, é assim que eu trato os meus pacientes também. Varizes só dá na perna ou dá em outro lugar do corpo? Pode dar em outro lugar do corpo, Rô. Então, É, assim, uma coisa que piora muito na gestação são as hemorroidas, né? Por quê? sim. Porque as hemorroidas nada mais são do que varizes na região anal. Então, a gente tem, sim, varizes em outros lugares do corpo. A gente pode ter varizes pélvicas também, que são veias dilatadas, que, de maneira geral, elas vão ficar ao redor do útero, na região pélvica. Tem o mesmo princípio das varizes da perna, então são veias dilatadas, tortuosas, que têm um problema nas válvulas, que prejudicam o retorno venoso. Essas veias podem causar sintomas também, na maioria das vezes desconforto abdominal, muitas vezes relacionados no período pré-menstrual ali. A pessoa pode ter até dor na relação sexual, que é a dispareunia que a gente fala, né? Então, tem sintomas sim, tem varizes em outros lugares, não necessariamente só nas pernas. Tá. E aí a gestante que tem aquelas varizes que ficam nessa região inguinal ali. A gente tem as varizes também, e ali a gente tem a conexão da safena, que é a nossa veia Uhum. principal da perna, com o sistema venoso profundo, que são as veias que fazem a drenagem dos músculos, com o sistema ali drenoso da pele, com o sistema que faz a drenagem da pelve também. Então, ali pode ser um local também. Tem paciente que chega também depois da gestação que teve varizes na região da vulva também. Pode acontecer em vários lugares. E dói, os mesmos sintomas. Repete para nós lá, Ana. Principalmente vai ter o inchaço, uma dor, sensação de cansaço nas pernas, né? Pode ter calor também. Algumas pacientes evoluem com cãibra, mas a cãibra da gestante, na maioria das vezes, não está relacionada só a varizes, tá? Mas varizes pode dar o sintoma de cãibra também. Isso pode acontecer. Então, uma perna cansada, você acaba deitando e não tendo posição para dormir. Você prefere sempre estar em movimento com a perna do que com a perna parada. Isso pode ser sintoma de varizes também. Mas os principais são cansaço, peso e inchaço. Como que a gente ameniza esses sintomas, doutora Ana? Estar sempre no peso. Essa é a primeira dica, assim, que eu acho fundamental, que vai ajudar bastante a melhorar, a não ter tanto sintoma de varizes e não piorar as suas varizes caso você tenha. Uhum. O segundo é se manter ativa, né? Fazer atividade física, claro que de acordo com o teu obstetra liberou atividade física, então vamos fazer atividade física. Quando a gente fala de atividade física para gestante, eu gosto muito de atividade física na água. Você falou que fez até o final, né? É, o Isso tem um trabalho. porquê. Isso tem um porquê. Então, você faz atividade física, você, além de não ter o impacto, né? Você que é fisioterapeuta vai poder falar bem sobre isso. Você vai estar fazendo uma parte cardiorrespiratória muito boa também. E quando você está dentro da água, você tem a pressão hidrostática da água a seu favor quando a gente fala das varizes. Então, o que a água vai estar fazendo na perna? Vai estar fazendo uma pressão positiva na perna, ajudando esse líquido a subir. Então, isso é uma outra dica bem legal. A atividade física, principalmente na água. Uma terceira dica que ajuda bastante também é a drenagem linfática. Então, se o teu obstetra liberar, dá sim para fazer drenagem linfática. Tem lugares ótimos de drenagem linfática. Por quê? Porque vai ajudar a drenar esse acúmulo de líquido que a gente tem na gestação, que é natural da gente ter na gestação, né? E duas outras coisas que a gente pode fazer também na gestação. O ideal é sempre passar por uma avaliação com vascular. A gente tem
medicação que dá para fazer, tá? Existem medicações liberadas para grávida. Então, a gente sempre faz medicação de acordo com o problema que a grávida tem. Nós temos medicações via oral, que é comprimido, e a gente tem também medicação tópica para aliviar os sintomas dessa gestante. E o último é o uso da meia. A meia, né, tem que ser prescrita por um cirurgião vascular, e aí a gente tem que ver qual vai ser a melhor meia para a paciente, né? Todo mundo fala, ai, mas aquela meia é horrível, eu não consigo usar, é muito alta e tudo mais. Então, a gente tem que entrar num consenso para ver qual é a melhor meia para você. Para as minhas gravidinhas, já entrando nesse assunto, para a gente, né, já fechar esse assunto de meia, quando a gente está grávida, tem uma outra coisa que acontece também. A gente tem um sangue mais grosso, tá? O que é isso? É um estado de hipercoagulabilidade, né? O Medicaid, né? Os médicos que falam assim. Esse estado, ele deixa o sangue mais grosso e esse sangue ele pode coagular dentro do vaso, né? A gente pode ter essa situação. Para a gente prevenir essa situação, a gente faz o uso da meia também. Então, a meia ajuda no sintoma, ajuda no cansaço, ajuda no inchaço e ajuda a prevenir que esse sangue coagule dentro do vaso, tá? Então, a gente tem números específicos de pressão de meia que a gente indica para a grávida, dependendo do problema que ela tenha ou que ela está querendo prevenir. De uma maneira geral, as minhas grávidas, eu falo assim, o importante é usar meia. Eu não prescrevo especificamente a meia de gestante. Eu tentei usar a meia de gestante, aquela até aqui em cima, não consegui. E aí eu usei a minha meia 3/4. Entendi. Tá? Então, as minhas gravidinhas, eu falo, se você não vai usar a meia de gestante, então usa 3/4. Não adianta eu prescrever, tem que ser a meia de gestante, né? O importante é você usar. Eu sempre uso mais ou menos uma lógica para o paciente entender que quando a gente está comprimindo a panturrilha, que é aquela meia até o joelho, a gente está ajudando a tua perna em 80%, tá? Ajudando o teu retorno venoso em 80%. Quando a gente sobe essa meia até a coxa, por exemplo, a gente está ajudando o teu retorno venoso em 90%. Quando a gente veste a meiona bem forte, né, a alta, que vai ajudar a dar uma descomprimida na cava, a gente está ajudando o teu retorno venoso em quase 100%, né? Então, é essa diferença. Poxa, eu vou deixar de usar, mas eu tenho a possibilidade de ajudar em 80%, já é uma grande ajuda. Então, o importante é usar, com indicação médica, né? Tem muita mudança na questão de tecido. Então, tem tecido que vai deixar a temperatura ambiente da tua perna, não vai perder e nem vai ganhar calor. Para as mães que têm muito calor, né? A gente fica com muito calor na gestação. Tem paciente que tem, por exemplo, alergia a tecido, né? Então, temos meias também hipoalergênicas, que são meias que têm que tem mais algodão para ter menos alergia. A gente tem meia preta, que é bem legal de usar aqui em Curitiba, que a gente nem parece que está usando meia. Eu falo que você coloca com uma bota, ninguém nem sabe que é uma meia compressiva. E uma coisa muito legal também, que está pegando muito, é a meia para o esporte, né? Isso, então, o meião. O meião. Você coloca o meião, tem a compressão ideal para fazer essa prevenção de varizes, né? E nem parece que é uma meia, né? Além de fazer a ajuda do retorno venoso, ele vai estar fazendo uma compressão na panturrilha, diminuindo a trepidação da panturrilha. Isso vai melhorar a performance do corredor também. O tecido, ele é todo tecnológico para não dar calor, não dar frio. Então, tem muita coisa de meia. Muita coisa nova de meia. Não é mais a meia da vovó, eu falo. Não é? Elas são lindas. As mais acometidas são as mulheres, não os homens, né? As mulheres, elas têm mais chance de desenvolver varizes. Isso.
Eu acho que acredito que seja nessa estatística, mais ou menos, a cada três mulheres para um homem. Mais ou menos isso, Mais ou né? menos. Aham, mais ou menos Então, isso. eu Deixa penso eu como nós... responder uma pergunta. Tem meias que fazem um garrote próximo do joelho. Tem o que fazer? Tem o que fazer sim. Vamos explicar o que é garrote, porque para as pessoas que estão em casa, às vezes não sabem o que é garrote. Tá. Então, tem uma pessoa me perguntando sobre o garrote que a meia faz no joelho. O garrote é um apertamento, vamos dizer assim. Um estrangulamento que faz ali no joelho. Na maioria das vezes, a gente tem duas situações. Uma, a meia está posicionada no lugar incorreto, ou seja, não foi colocada no lugar correto, ou a medida da meia está errada. Por quê? Cada perna tem uma medida. Por isso que você tem que ir no vascular, para ele fazer a aferição da tua perna, fazer a medida da tua perna para poder indicar a meia correta para você. Mede pela panturrilha, né? Também, a gente tem várias medidas. Mede tornozelo, mede panturrilha, tem o local certo para fazer a medida. E algumas marcas também estão lançando modelos de meias que podem atender pernas diferentes. Isso é uma coisa legal também. Então, o último tem, por exemplo, marcas que são feitas com uma circunferência de panturrilha um pouco maior do que outras, tá? Isso pode acontecer e vai ajudar daí a diminuir esse garrote. Varizes tem cura ou só tratamento? Varizes tem controle. Isso é o principal, né? Que eu acho que a gente tem que conversar aqui. É uma doença genética, é uma doença herdada lá do teu pai e da tua mãe, é uma doença crônica, ou seja, ela tem uma evolução, ela vai acontecer. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar travar essa evolução, para tentar barrar, para tentar dar uma segurada nessa evolução, que são os tratamentos e o acompanhamento com o teu vascular, né? E aí a gente pode, com isso, fazer o controle dessa doença. Mas cura não tem. Tem controle. Tem controle, certo. O controle você faz com o cirurgião vascular. Eu escutei outro dia uma colega falando, eu achei isso muito interessante, estou repassando assim para todas as minhas pacientes, que mulher, a gente tem que marcar na agenda para ir ao ginecologista anualmente, né? E se tem alguma história na família de varizes, tem que marcar lá o vascular também. Por quê? Você tem que estar todo ano em contato com o teu vascular para ele poder propiciar para você aí o melhor que a gente tem de controle para essa doença. Porque quando a gente tem vasinhos ou quando a gente tem varizes, aquilo ali não vai sumir. Ele tende a ficar como tá ou piorar. Então, a gente tem que fazer o controle dessa doença para evitar que possa ter algum tipo de complicação, né? E as complicações seriam o quê? A flebite, a trombose? Isso. As principais complicações de varizes é a flebite, que é o quê? É uma inflamação dessa varizes. Então, fica um cordão na perna, endurado, vermelho, duro, assim, fica uma sensação de um cordão mesmo, que a gente chama de flebite. É uma varizes que inflamou, tá? Outras situações são sangramentos, por exemplo, aquelas varizes que já estão mais tortuosas, né? Às vezes a pessoa bate e sangra. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem muita história, né? De senhora que bateu a varize e sangrou. A gente tem um termo no Medicaid para falar que é a varicorragia, né? Que é uma hemorragia das varizes. E aí, se a gente abrir ali aquela pele que tá com essa sensibilidade, essa pele que tá muito fina, vai abrir, vai bateu, sangrou bastante, vai abrir uma ferida, né? Essa ferida ela pode aumentar e se transformar numa úlcera. Que são as úlceras varicosas, né? E tem gente que tem úlcera de 10, 15, 20 anos. E elas fazem daí aquelas manchas na pele, né? Fazem manchas a mancha também, a mancha é legal de falar, que assim, a mancha ela é mais um estágio das varizes também, de complicações de varizes, né? Ela é em decorrência desse volume de sangue que não consegue subir, tá? O nosso sangue, ele é vermelho, ele tem a hemoglobina. Dentro da hemoglobina, a gente tem um componente que chama M, componente M.
Esse componente ele é amarronado. Então, quando a gente tem o vaso dilatado, cheio de sangue dentro, esse componente, o M, ele vai extravasando para a pele e vai causando a dermatite ocre, que a gente fala, que são essas manchas amarronadas. Isso é uma complicação de varizes. Aí você conta também com ultrassom, né? Para ver como é que Isso. tá lá dentro, porque tem muita gente que fala que tem varizes interna. Existe isso? O termo varizes interna são as varizes que a gente não vê, né? Então, às vezes, sim, a gente só consegue ver através do ecodoppler, que é uma ecografia da circulação. Então, nessa ecografia, a gente vê tanto os vasos mais superficiais, que são os responsáveis pelas varizes, quanto os vasos mais profundos, que fazem a drenagem do músculo. E é na ecografia que a gente decide se tem varizes, se não tem, qual é o calibre, aonde elas estão passando, se estão funcionando bem ou não. É um exame bem completo, é um exame dinâmico que dá no momento exato como é que está a circulação da tua perna. E pode fazer estando grávida o Doppler? Pode, sem problema Não tem nenhum. contraindicação. Não tem contraindicação, não tem radiação, é um exame que não precisa de jejum para fazer, tá? É bem tranquilo. Grávida pode fazer sim. A grávida, quando viaja, ela deve usar a meia e depois, se você não está grávida, precisa usar a meia quando você está no avião? Lembra que eu falei que a grávida, por si só, ela tem um estado que o sangue fica mais grosso? Sim. Então, quando esse sangue fica mais grosso, a gente tem uma tendência maior de fazer trombose, tá? Quando a gente fala de meia compressiva, a gente está falando tanto em prevenção de sintoma, de inchaço, cansaço e dor, quanto prevenção de trombose. A gente tem determinados valores de pressão dessa meia que vai ajudar, sim, a prevenir trombose. Então, se eu tenho uma gravidinha minha, tá, que vai viajar, com certeza vai de meia. Isso. Tá? E se não está grávida? Não tá grávida, a gente tem várias coisas que a gente tem que conversar, né? Quanto tempo de viagem? Se o paciente tem ou não outros fatores de risco para trombose, porque quando a gente está falando de viagem, a gente está com medo de trombose, né? Que é aquela parada que é o sangue que coagulou dentro da veia, tá? Então, a gente tem que ver outros fatores, o tempo da viagem, se o paciente consegue se movimentar ou não, tá? Se o voo é longo ou não, a idade do paciente, se tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença, isso tudo é levado em consideração. Mas, como a gente falou das meias, né? A gente tem lançamentos no mercado também de meias específicas para viagem. É bem legal, porque são meias com a compressão bem específica para viagem, com tecido mais confortável também. Veio uma pergunta do laser. E como que funciona o laser nas varizes? O laser, ele é uma fonte de energia, tá? Em forma de calor. É o tratamento que a gente faz hoje em dia, né? Não pensando em gestante, mas o tratamento que a gente tem hoje para tentar substituir, para tentar não, que a gente acaba substituindo a cirurgia, tá? Então é uma energia em forma de calor que a gente solta, a gente dispara em cima da varizes e ela vai fazer assim, ó. Ela vai fechar, ela vai fazer um espasmo, ela vai fazer uma cicatriz. Então, é assim que é o princípio do laser. Associado ao laser, a gente usa outras técnicas para ajudar a fechar mais essas varizes também, né? Que são as aplicações com glicose, aplicação com espuma e tudo mais. A grávida pode fazer o laser? Não. Algumas pessoas me perguntam, né? Ah, posso fazer tratamento de varizes pensando na parte estética para grávida? Eu não recomendo. Grávida faz muita alteração de pele, principalmente de pigmentação, tá? Então, quando a gente está buscando um tratamento estético na perna, a gente não quer que pigmente, que forme mancha. Então, não é o melhor momento a gente fazer nenhum tipo de tratamento estético numa gestante que está com essas alterações de pigmentação de pele. A gente faz bastante melasma, eu fiz um melasma horrível.
Então, isso pode acontecer. E a outra situação é aquilo que eu te expliquei sobre o estado mais trombogênico, que é aquela formação de coágulo dentro da veia, aquela inflamação. Então, a gente pode ter mais flebite. E aí, eu não vou mexer numa veia, porque eu vou estar tratando uma veia. Não vou mexer numa veia que tem uma tendência mais alta de complicar, né? Então, eu não costumo fazer nenhum tipo de tratamento estético, que um deles é o laser e as aplicações em gestante. A gente acaba segurando um pouco, pode ir no teu vascular, pode fazer os acompanhamentos todos, mas a parte estética de tratamento a gente segura. Essa doença tem controle, né? Que varizes é uma doença que pode dar em qualquer lugar, mas que tem controle, sim. E o controle é feito com um bom vascular, que você tenha um relacionamento bom com ele, que possa te dar todas as dicas, um profissional que está sempre atualizado com tecnologias e com coisa nova, né? Que está sempre estudando para poder te proporcionar o melhor tratamento aí. Logo após que ela ganhou o neném, Ana, se for o caso, ela já pode fazer o laser? Ou quanto tempo ela pode procurar para fazer as aplicações, o laser, né, a espuma? Isso depende como que vai ser a rotina dela, né? Se vai estar amamentando ou não, se ela Isso. tem algum refluxo ou não, né, de safena, qual vai ser o método de tratamento que a gente vai fazer, né? Se vai precisar operar, se a gente vai conseguir resolver no consultório. 80% dos casos de varizes, hoje em dia, a gente consegue resolver no consultório com laser transdérmico. Então, isso é bem legal, né? Não vai precisar ficar internada, não vai precisar ficar longe do bebê, isso é bem importante. Algumas mães preferem fazer, algumas mães não, algumas mulheres preferem fazer o procedimento mais no inverno, por achar mais confortável, né? Isso é possível também. Então, aí ela vai escolher qual vai ser a melhor data. Mas não tem nada que contraindique o tratamento depois que ela tiver o bebê, né? No período puerperal, eu não indico, que é aqueles 45 dias depois da gestação. Tá, já que a gente está dando umas dicas, Ana, naquele caso que o sangue fica mais fino, se bateu ali, sangrou, o que ela deve fazer? No caso até de um Nesse... pé de uma diabética, uma gestante diabética? Isso. Nesses casos, a gente tem que fazer uma compressão, tá? A gente tem que fazer uma compressão, a gente vai Com colocar uma gaze? gaze ou um pano, envolver com uma atadura, né? E tentar pôr essa perna para cima. É muito importante você não ficar tirando a compressão para ver se parou de sangrar, porque não vai parar. E em casos mais avançados, na maioria das vezes, isso acontece em casos bem avançados, tá? O paciente também tem que ver se a pressão arterial está adequada. Porque a gente vê que o sangramento se perpetua se ele continua o sangramento, se a gente não consegue controlar, se a gente não consegue abaixar essa pressão. Por que acontece? É a senhora, o senhor que está lá no banheiro, bateu a perna, tem aquelas varizes bem calibrosas, bateu, começou a sangrar e sangra muito, assusta. A paciente fica nervoso, a pressão sobe e aí o quadro só piora, né? Então, o paciente tem que comprimir, tentar pôr essa perna para cima, envolver bem, nada de dar ponto, nada de diferente, assim, é compressão. O principal é compressão. Mãe diabética também tem que ter um controle no vascular. Tem que ter também. A diabetes por si, ela faz muita alteração na microcirculação, Isso. tá? Então, ela não tem muita relação com as varizes. Ela tem mais relação com a parte das artérias, principalmente na microcirculação. Então, a gente tem microcirculação pelo corpo todo, tem microcirculação na perna também. Então, vale sim uma avaliação para ver como é que tá a tua parte da circulação nessas mães diabéticas também, com certeza. Beijo, Tchau, Rô. tchau, muito obrigada, Ana. Você é Até mais. demais. Você é 1000, não é 10. Obrigada, Rô. Um beijo. Tchau.